Estamos no ar, meu povo. Boa tarde para você, boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI. Quero te desejar uma boa tarde, as boas-vindas, que o Espírito Santo esteja com você e também Nossa Senhora. Desejar boa tarde para o querido Padre Eduardo. Padre Eduardo? Ele Será deve que é uma estar profecia? ele deve estar falando de você. Certeza que tá, mas Padre Douglas sabe que eu sou o dele. Acho que ele tá falando de mim mesmo, né, Padre? Sua Pois bênção. é, Deus abençoe, Tieli. Deus abençoe todos que nos acompanham. Inclusive, boa tarde, Padre Eduardo. Boa tarde, padre. Quem sabe não está nos assistindo e quem sabe não vem aqui com a gente também, ó. Se você quiser o Padre Eduardo aqui com a gente, né, padre? Bota aqui, hashtag Padre Eduardo, Isso pra mesmo. gente fazer aqui também uma metanoia com ele, com a vida dele, história dele, tudo. Tanta coisa também pra falar, né? É um baú ambulante, Padre Eduardo. É isso Muita mesmo. coisa para contar. Gente, ó, vai deixando aí seu oi, seu boa tarde, de onde você é, marca aí alguém, compartilha já essa live, chama o pessoal para estar aqui com a gente nessa tarde. A gente vai falar aqui de tanta coisa gostosa. Não vai comer nada, né, padre? Que a gente vai falar aí É, das nossas festas juninas, das nossas curiosidades delas também. Por enquanto, nada aqui, mas se você tiver aí na sua casa, assiste junto com a gente, comendo uma pipoquinha, fazendo também aí o que você tiver que fazer, mas junto com a gente, tá bom? Vamos começar então, roda a nossa vinheta. E meu povo, boa tarde de novo. Boa tarde você que chegou agora aí de repente, mas já tá aqui com a gente. A gente quer falar um pouquinho aqui nessa tarde, já estamos terminando o mês, né, Padre, de junho, na verdade. Mas queremos falar das nossas curiosidades das festas juninas, mas também dos nossos santos do mês de junho, que nós temos aí, a cultura do nosso país é toda entrelaçada nisso, tanta coisa boa relacionada à vida desses santos, não só aí na nossa, vamos dizer assim, nosso folclore, na nossa cultura brasileira, mas principalmente dentro da nossa fé cristã. E é disso que vamos falar nessa tarde. Quero aí já acolher o padre, né, padre? E acolher também você que está chegando aqui com a gente agora, do Terço da Misericórdia. Fica aqui com a gente vai falar dos santos desse mês de junho, mas também das nossas festividades, da cultura popular. Fica com a gente. Se tiver já alguma dúvida, alguma coisa para nos falar, né, padre? Manda aqui pra gente também. Padre Douglas é a nossa enciclopédia também, viva aqui. Mas é sim. E aí a gente vai também perguntando para ele. E vamos participar com a gente, tá bom? Quero convidar vocês. Fica aí com a gente. Isso mesmo. E já compartilha aí também, divulgue nosso assunto. Você nunca teve curiosidades aí, perguntas a respeito de Santo Antônio, não é? 13 de junho, aí será que é casamenteiro mesmo ou não? Você nunca teve perguntas a respeito de São João, as festas de São João? Qual João é esse? Por incrível que pareça, tem gente que confunde. Exatamente. Qual João nós comemoramos no dia de São João? Não é? E São Pedro e São Paulo? De onde vêm as expressões que a gente usa? Né? A capelinha de melão, a fogueira de São João, a quadrilha, a quermesse. E tem tantos assuntos. Até que ponto essas coisas têm relação com a nossa fé? Ou são meros folclores ou costumes populares? É importante nós que somos católicos Importante. conhecermos a mais detalhes a respeito disso. É porque é algo que envolve não somente, o senhor acabou de falar, né? Não é só uma questão da nossa cultura, né? Da nossa cultura popular, mas que envolve a nossa fé católica. E também, padre, o senhor falou daquilo que às vezes a gente tem. A gente fala festa junina só porque é do mês de junho ou por causa de São João? Na verdade, se adaptou a esse nome, né? Para junina por conta de junho. Mas, na realidade, quando celebradas na Europa, essas festas, o nome eram festas joaninas, Sim. por causa de São João. Então, a festa de São João, joanina. E como aqui no Brasil se tornou celebração para além de São João, com a inclusão de Santo Antônio no dia 13, São Pedro no dia 28, né? E também, mais para o Nordeste, a festa de São Luís Gonzaga, porque é o padroeiro da capital do Maranhão, São Luís. Então, ali no entorno, Maranhão, Piauí e Ceará, comemora-se também
São Luís Gonzaga, dia 21. Já vou conferir aqui, se me falha a memória. 21 ou 23, acho que 21 de junho, a festa de São Luís. Então, pegou o catadão, vamos assim dizer, dos santos do mês de junho e acabaram, por trocadilho da língua, chamando de festas juninas para se referir a todos os santos de junho. Mas o nome original eram festas joaninas mesmo, né? De São João Batista. Aquele primo Importante, de Jesus. né, padre? Falar que é de São João Batista, né? Não evangelista. A João Evangelista, o que escreveu os evangelhos, a memória dele é no dia 27 de dezembro, né? É ali na 8ª de Natal. Não é desse que nós estamos falando de São João Batista, aquele que foi concebido já por obra e graça de Deus, né? O evangelho de São Lucas começa narrando as circunstâncias do nascimento de João Batista. O anjo Gabriel, antes de aparecer a Virgem Maria, aparece a Zacarias no templo, anunciando que João Batista nasceria. Foi o último profeta do Antigo Testamento, embora a sua história esteja escrita e narrada no Novo. Mas porque foi o único profeta da Escritura que pôde apontar para o cumprimento das profecias. Porque todos no Antigo Testamento anunciaram a vinda do servo de Israel, do Messias prometido, mas nenhum pôde ver aquilo que profetizou. João Batista não só profetizou, anunciou, mas entregou o Antigo Testamento nas mãos do Novo. Não é? Por isso São João Batista é uma figura importantíssima no cânon da nossa fé católica. Por essa razão, por ser o precursor do Senhor, por ser o último profeta do Antigo Testamento, ele é a transição do Antigo para o Novo. Porque possui 2 datas no calendário litúrgico. Nós só comemoramos 3 natais, 3 nascimentos na liturgia. O de Jesus, obviamente, o da Virgem Maria, que é no dia 8 de setembro, a natividade de Nossa Senhora, e de João Batista. Porque, veja, qual é a razão da gente comemorar um santo no calendário? Nós só comemoramos o santo quando ele nasce para a santidade. E quando é que nós nascemos para a santidade? Ou seja, quando é que nós estamos prontos para a santidade? Quando nós morremos, quando nós partimos. Então, ali se tem a certeza de que se nasceu para a santidade. Mas São João... Agora, João Batista e a Virgem Maria são as únicas criaturas que nós celebramos o nascimento, porque quando o nascimento deles para a santidade já foi o nascimento físico nesse mundo. A Virgem Maria, obviamente, porque ela já foi concebida sem o pecado original. Então, ela já nasce neste mundo para Deus, né? Para a graça, na graça. E João Batista, porque ele já é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, Isabel. Está lá em Lucas 1, versículo 46, pouco antes da Virgem cantar o Magnífica, a saudação dela fez o menino pular de alegria no ventre. Esse menino é João Batista. Então nós celebramos 24 de junho o nascimento dele e o martírio, né, a morte de João Batista, nós celebramos em agosto. Dia 28, se não me falha a memória também, de agosto. É o martírio. Mas o nascimento mesmo é agora 24. Por isso a imagem de São João Batista, né? Até nas festas. Nas festas é do menino, né? Do menino São João Batista. Menino João Batista com um cordeirinho abraçado. Eu via aquilo quando pequeno. Eu falei, mas esse menino qualquer... Eu achava que era Jesus, né? A gente que é pequeno, qualquer menino que a gente vê com uma auréola na cabeça, a gente acha que é o menino Jesus. Mas na verdade era São João Batista pequeno,
com o cordeiro, porque foi João Batista quem disse, eis o cordeiro de Deus. Ele quem anuncia, né? E como é a festa do nascimento, então não tinha muito sentido colocar a imagem de João Batista já grande no batismo, tá certo. né? Vestido de peles, como a gente conhece nas imagens. Arielle, boa tarde. A Arielle até apagou a pergunta dela, mas eu tinha lido que ela tinha perguntado qual São João, né? A gente comemorava em junho, mas o padre já respondeu essa pergunta dela, né, Arielle? Boa tarde, Deus te abençoe. Boa tarde, Marialva Santos, pedindo a bênção também do padre. Boa tarde, Ângelo Aguiar. Boa tarde, Renan. O Renan está perguntando, padre, qual a origem das tradicionais fogueiras das festas juninas. Essa é muito interessante, né, padre? Porque eu acho que não só a origem, mas tem os formatos também, né? Para cada santo. Eu achei isso muito interessante. Porque eu acho que são coisas que nem sempre a gente sabe, apesar de ser parte aqui da nossa cultura, né? De todo mundo gostar muito. Eu acho que todos nós, né? Acho que você que está em casa também nos acompanhando, onde você estiver, todos nós sentimos muita falta disso. Parece que é uma das coisas que a gente fala mais, né? Meu Deus, bendito seja Deus que agora está voltando às festas juninas. Que delícia, né? E tudo mais. Mas respondendo aqui o Renan. Vamos pro assunto propriamente dito da origem dessas o senhor tinha até festas. falado já no começo, acho que é legal só voltar um pouquinho antes de responder até a pergunta do Renan, que o padre falou no início da origem das festas juninas, né, da Europa. Então acho que isso é legal também ressaltar. Isso. Eu acho que a gente até fez um programa aqui uma vez, se não é um bom assunto para nós trabalharmos, sobre o Halloween, se não me falha a memória, em que a gente falava sobre o processo de enculturação da fé, né, na Europa. Mas é sempre bom a gente voltar nesse assunto. Porque hoje em dia, talvez vocês já devem ter ouvido alguns ataques protestantes às nossas festas juninas, inclusive. Eu mesmo já ouvi, né, de que cristãos não deveriam comer essas comidas de quermesse, porque são comidas consagradas, porque essas festas têm origem demoníacas, os deuses pagãos, que esses santos católicos, na verdade, são demônios disfarçados. Enfim, essas baboseiras que de vez em quando pululam por aí. Olha, o protestantismo, quando ele chegava, né, ali na sua origem, ainda hoje faz isso em alguns lugares, e ele encontra uma cultura perversa que precisa receber o evangelho, porque as práticas que estão ali não convêm ao cristão, a atitude do protestante é suprimir. Sempre foi essa. Ele suprime, ele persegue aquilo ao ponto de acabar com todas as práticas, porque aquilo precisa ser pura e simplesmente esquecido e desprezado. Essa nunca foi a atitude da Igreja Católica, né? Desde o início. E por quê? Porque essa não foi a atitude dos apóstolos, né? A Igreja Católica é uma igreja apostólica. A palavra que a gente pode usar, padre, até desculpa cortar o senhor, mas é essa questão da recapitulação das coisas? Da ressignificação. Ressignificação. A igreja tão sábia que ela... o Papa João XXIII usou uma expressão uma vez. Aliás, o Papa Paulo VI. Ele disse uma expressão assim, a igreja é perita em humanidade. A gente entende de ser humano. Sim. Não funciona assim. Se você elimina práticas, você pode eliminar práticas, mas você não elimina mentalidades. As pessoas que praticavam, elas continuam com a mentalidade. Então, quando os primeiros missionários chegaram, São Bonifácio na Germânia, São Patrício na Irlanda, agora me fugiu o nome do que evangelizou os francos, São Clovis dos francos, enfim, grandes santos do início da igreja, quando eles chegavam em lugares onde havia festas pagãs, de culto a ídolos, eles percebiam que ao redor daquelas festas pagãs, não havia apenas um culto, havia um comportamento social, comunitário. Por exemplo, quando São Bonifácio chegou na Alemanha e encontrou o culto ao deus Odin, que tinha árvore, de onde veio a nossa árvore de Natal. Né? Aguarde os próximos capítulos, a gente fala disso no Natal, mas é um exemplo. Mas o Natal realmente é uma festividade de exemplo disso. Sim. Né? O que São Bonifácio fez? Não adiantava simplesmente eliminar aquela árvore, embora ele até fez isso.
foi lá, desceu o machado na árvore de Odin, cortou o carvalho, que eles tinham como carvalho sagrado. Mas não adiantou, o povo foi atrás de outras árvores para transformar em árvore de Odin. Você vê? Você elimina um objeto, mas você não elimina uma mentalidade. Sim. Então, o que o Espírito Santo fazia os missionários, né? Como o Espírito Santo fazia os missionários se comportarem? Pegar aquele costume pagão e purificar. Sim. Purificar. Então, na Europa, nessa época do ano, mês de junho, agora hemisfério norte é o início do verão. É uma época de calor. E nessa época de 24 para 25 de junho, mais precisamente 21, mas é na mesma semana, né? Acontece o chamado solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Aqui, para nós, que é hemisfério sul, é o contrário. A gente tem a noite mais longa. Mas lá é o dia mais longo. Faziam-se cultos pagãos ao sol. E se reverenciava o sol com fogueiras. Porque o fogo, na mentalidade pagã, é como uma forma de presença do Deus, das divindades solares na Terra. Então se fazia aquelas fogueiras, inclusive se fazia sacrifícios naquelas fogueiras, às vezes, dependendo do povo, até sacrifícios humanos. Então, alguns faziam como forma de agradecimento também, né, padre? Que alguns povos, por causa das colheitas nesse tempo, né? Sim. E como forma de agradecimento. Ali você tinha o fim de algumas colheitas de trigo, se não me falha a memória. Né? Aqui no sul são outras colheitas. Mas também tinha a colheita de trigo. E faziam-se esses sacrifícios em agradecimento aos deuses, etc. Então, aquele culto ao redor do fogo. Bom, essas festas pagãs eram verdadeiros festivais. Se iam para cidades maiores, né, as aldeias, ali se vendia, ali se comercializava, ali as famílias se encontravam. Eram festivais ao redor daqueles deuses pagãos. Quando os missionários chegam, eles percebem que arrancar apenas aqueles festivais do povo, além de não evangelizar, ainda revoltaria. Sim, porque tem um significado para aquele povo, né? O significado emocional, afetivo, espiritual e até comercial. Nós estamos falando de povos antigos que dependiam de comércio, de troca de mercadorias, e esses festivais eram ocasiões para ganhar alguma coisa, para o sustento das famílias mesmo. Então, os missionários, eles precisavam deixar claro que Jesus Cristo e o seu evangelho, quando ele chega melhorando as coisas e não piorando. Ele chega planificando, iluminando. Então, já na Idade Média, suplantando esses cultos pagãos no entorno da fogueira, foi que a igreja criou as festas joaninas. Né? E por que justamente São João? É porque a palavra fogo no Novo Testamento, ela surge com mais propriedade nos lábios do Batista, de João Batista. Eu batizo com água, virá aquele, porém, que batizará com espírito e com fogo. Então, a pregação de João é como fogo, né? Uma pregação ardorosa, uma pregação forte, que compromete, e ele anuncia aquele que vai batizar com fogo. Havia também uma tradição apócrifa que fala de um suposto acordo entre Santa Isabel e a Virgem Maria, porque, veja, o Evangelho diz que a Virgem foi visitar Isabel, não é? E ficou 3 meses com ela. Evangelho de Lucas. O de Mateus não narra a visitação, mas narra o recenseamento de Quirino, que fez com que José e Maria fossem a Belém, que também é na Judéia. Então, cronologicamente, há uma tendência dos biblistas de associar os dois eventos e dizer o seguinte: provavelmente Maria foi à região montanhosa da Judéia, hoje é conhecida como Encarém, que é a cidade onde viveu Isabel e Zacarias, e ela fica a poucos quilômetros de Belém, que também é na Judéia. Então Maria teria saído da casa de Zacarias e já ido com José para Belém,
porque cronologicamente era inviável voltar para Galiléia e Nazaré para depois voltar para Belém para o recenseamento. Desculpa. Então, provavelmente, conta-se essa história, né, de que eles precisavam ir logo para o recenseamento, descer para Belém, e Isabel teria feito uma fogueira para avisar Maria do nascimento de João. Ela teria, como é região montanhosa, a Icarém é mais alta. Então, ela avisou a Maria, olha, quando você vir a fogueira, olhe todas as noites para as montanhas. Quando você vir, é o sinal de que João nasceu. Então, há essa tradição que associa João Batista à fogueira por causa do anúncio do nascimento e à fogueira por causa da pregação e da mensagem messiânica. Tão logo os missionários viram aquele apego popular dos pagãos à figura do fogo, que eles fizeram com o fogo como fizeram com vários outros elementos da fé em outros lugares. O que na nossa fé nós temos para suplantar este paganismo. Então, a fogueira de São João, as festas joaninas, porque já que eles querem comemorar a chegada da luz, né, que é a chegada do verão, então nada mais justo do que nós agora enaltecermos aquela figura que apontou para a luz, que é Cristo, que preparou o caminho para a luz, que é Cristo, e pouco a pouco se foi transformando o costume de uma fogueira pagã para uma fogueira de cunho cristão. E aí surge a festa. E aí até por isso também, padre, que a gente pode dizer que aí, por exemplo, vem essas festas europeias para cá através da colonização, né, dos portugueses aqui no Brasil, mas aí trazer esses santos da devoção do mês de junho exatamente para não se cultuar os deuses também, aí a igreja traz nesse sentido também? Eu acredito que a gente poderia até dizer que sim, mas mais como uma teoria, viu, Thierry? Porque a gente não tem nenhum resquício de cultos assim entre os indígenas aqui, por exemplo, não é? Agora, Só claro... vi que eles faziam da colheita. Sim. Da colheita, sim, e faziam em agradecimento, mas não da mesma maneira não como necessariamente feito, né? da fogueira, Isso. mas havia, sim, festas de colheita entre os indígenas. E também havia, ali século XVII para frente, com a chegada dos negros, também haviam cultos à fertilidade, culto a colheitas, né? Odé, Oxóssi, essas as divindades africanas, passaram a ser cultuadas no Brasil quando os negros vêm. Então, havia, sim, uma necessidade de centralizar a celebração das colheitas em torno de votos cristãos, de motivações cristãs, justamente para impedir que cultos pagãos de celebração às colheitas começassem a se proliferar aqui. Agora, os portugueses, principalmente os jesuítas, quando chegam, eles já trazem essas festas do mês de junho, já com uma roupagem para além daquela da original. Até então, o intuito foi suplantar as festas pagãs em torno da fogueira. Agora, é claro que, na medida que os séculos foram passando, essas festas foram também se requintando, se aprimorando e adquirindo outros elementos. Como nós fomos colonizados pelos portugueses, então já em Portugal se anexou à festa de São João a de Santo Antônio, porque Santo Antônio é nascido em Lisboa e há uma grande devoção a Santo Antônio de Lisboa em Portugal. Então, chegando aqui, o mês de junho começa a ser direcionado, por assim dizer, a essas celebrações, já unindo a Santo Antônio e também a São Pedro, porque todas as concessões de terra dadas à coroa portuguesa para os navegadores que encontrassem terras novas desbravadas foram cedidas pelas bulas papais. Então, uma devoção a São Pedro começou também a ser atrelada às grandes navegações, tanto por parte dos portugueses como dos espanhóis. Então, Antônio, João e Pedro acabou se tornando essa tríade do mês de junho. Aqui no Brasil também, por conta do clima, e sempre se costumou fazer as colheitas, principalmente no Nordeste, onde essas festas
mais Mas tem... se difundiram maiores, e se né? difundem, a época de chuvas sempre é no começo do ano. Então, espera o olho das chuvas. Eu sei porque minha família é toda do Ceará. Espera passar janeiro e fevereiro, que a chuva já molhou bem a terra. E aí, geralmente, se faz as primeiras plantações de milho, que é o maior produto de subsistência, no mês de março. E geralmente se liga a plantação do milho a São José. Então, São José, inclusive, é o padroeiro do estado do Ceará. E são feitas as novenas para que haja boa colheita, para que ele abençoe a plantação. Então, planta-se sempre no mês de março, perto da festa de São José. E já se colhe agora em junho. Então, você tem grandes colheitas de milho, quando a colheita é farta, no mês de junho. E aí, obviamente, que as comidas, as comidas, né? Também a comercialização de produtos derivados do milho verde, porque o milho mais maduro já colhe mais em julho, né? Aquele durinho, de onde vai fazer farinha, de onde faz uma pipoca, mas os produtos do milho verde, mês de junho. Então, tão logo surgem essas colheitas, começou-se a associar, né, as colheitas com essas festas desses grandes santos, e celebrava-se esses santos já agradecendo as boas colheitas, né, e se fazendo as festas aqui. E as festas começaram então a adquirir aqui no Brasil características mais próprias, né? populares, nossas aqui. Né? A primeira delas foi quando se incorporou as quadrilhas. Ô padre, antes até do senhor continuar, a hora que a gente estava falando das fogueiras, eu não sei se o senhor sabe, eu até pesquisei isso, assim, porque o pessoal geralmente monta as fogueiras, né, os troncos ali, de acordo com cada santo, né? Então, às vezes, vão fazer a fogueira lá, tem a fogueira em forma de cone, que aí eles falam que é São João, aí a quadradinha, aí depois uma em forma de pirâmide, um para cada santo. E isso, o senhor sabe, se tem algum significado também? Eu não me lembro exatamente. Eu lembro que a de Cone é a de São João. Não me lembro exatamente o significado. A de Cone, na verdade, eu lembro, porque o intuito é apontar para cima, né? É como parecendo um dedo. Porque o cordeiro, a João, as imagens de São João sempre são assim, ou apontando para o cordeiro ou para cima. Sempre apontando. Então a fogueira que aponta é a fogueira de São João. As outras eu não me lembro exatamente o significado, mas elas são empilhadas em alguns lugares. De repente você sabe aí, manda para nós. Manda aqui a pra mensagem, gente a informação, né? Pra gente ler no chat. Mas tem sim alguns lugares que foram criando verdadeiras liturgias ao redor da confecção das fogueiras. Inclusive há lugares onde ela é montada de uma forma a durar dias, sem se apagar, enquanto há a festa, há a fogueira. Até porque, como aqui no Brasil é época de inverno, a fogueira acabou adquirindo também o sentido do aconchego, do aquecimento. Chega a ser propício, né? Uma fogueirinha nessa época, porque a noite de São João no Brasil costuma ser, né, noite fria, bastante fria. Diferença. Então, logo atrelado às fogueiras e às comidas, surgiram as quadrilhas e as quermesses. Né? A própria palavra quermesse, ela vem do flamingo, né? Da língua flaminga, na verdade, que é feira de igreja. Kerk é igreja, kermesse é festa que se fazia na igreja. Essas igrejas de interior, principalmente interior do Nordeste, todos que já viram vão se lembrar. Sempre é uma igreja com uma grande praça na frente, ou um coreto, um gazebo, uma pracinha ali, um lugar propício para uma festa, para um encontro social, para danças, para comidas. Então, logo passou-se a dar esse nome, que é de língua flaminga, depois virou quermesse no francês. Né? Então, uma influência francesa aí na palavra quermesse. E também das quadrilhas. Né? Para quem já assistiu aí filmes de época, daquelas cortes francesas, se faziam aquelas danças de pares.
Então aquela dança de par e com vários pares num salão, dançando, trocando de casal. Agora, é claro que nas cortes francesas era o som do violino, violoncelo, uma coisa clássica, cheia de glamour. Chegando no Brasil, a coisa se Aí abrasileirou forró, mesmo. E foi pro forró e se acrescentou ali os instrumentos próprios da nossa cultura. Mas muitos passos da quadrilha, inclusive, lembram as danças de salão, né? Essas danças clássicas da corte francesa. Como eu falei há pouco, a troca de casais, a coisa de girar, colocar a mão, aquele túnel que para mim é uma das partes prediletas da quadrilha. Também acho, eu adorava. A gente passar embaixo daquele túnel. Não, mas a parte mais legal da quadrilha, na verdade, não é só você passar. É de passar um amigo, né? Pra você abaixar a mão quando o amigo vai passar. Porque essa era a graça, né? Bem tupiniquim, né? Pegou a coisa que era toda formal da coroa francesa, toda Sendo cheia brasileiro, de frufru, né? E a gente largou brasa no nosso jeito de brincar. Deixou mais divertido. Aquela de homens de um lado, mulheres do outro, e se cumprimentar, né? É bem típico da corte francesa. A saiazinha, os vestidos, Isso. né? O cabelo não, né, Pato? Que eu vim aqui a lá festa junina também, mas é mais para falar do povo do nosso interior? Ou também volta para lá? Isso. Não, as roupas, né, simples. O ser caipira, de né? chita, o caipira, né, a roupa remendada. Referências ao povo das lavouras, o povo simples do interior. Né? Era essa a referência. E justamente do século XX para cá, quando elas começaram a se difundir também nos grandes centros urbanos, as festas juninas, embora ela continue sendo feita também na zona rural, mas sendo trazida e praticada nas escolas, nas nossas comunidades urbanas. Literalmente enculturada, E isso né? tornou-se uma forma de nós não nos esquecermos das nossas raízes históricas. Né? E agora, claro, que foram vários fatores históricos entrando no meio. Muita gente pergunta, sempre nessa época, o porquê da referência de Santo Antônio como casamenteiro. É muito importante falar isso, né, padre? Exato. Porque Santo Antônio é um santo tão lindo e às vezes a única referência fica no santo casamenteiro, né? Pois E o coitado da superstição lá do santo no... Então, Meu Deus do você céu. veja, Thierry, que as festas foram criadas lá no passado para suplantar paganismo. Só que essa tendência pagã, ela persiste, resquícios ainda ficam, né? porque ela é uma tendência humana, ela é antropológica. O ser humano, ele tem tendências idolátricas. Então você enche uma festa de sentido cristão, mas se você não bater nessa tecla do sentido cristão, fica só a festa e ela pode se perder novamente em novos paganismos. Essas superstições que nós temos no Brasil são resquícios de paganismo, repito, dos cultos pagãos vindos da África, dos cultos indígenas que já existiam aqui, alguns ciganismos também que vieram da Europa em outras épocas de colonização por aqui. Mas essa coisa do Santo Antônio, se nós formos observar na história de Santo Antônio, praticamente não há nenhum tipo de associação entre Santo Antônio e o sacramento do matrimônio como sendo assim o suprassumo do ministério dele. Isso não. Tem, claro, eventos, ele era um sacerdote, sim, ele era um sacerdote, e todo sacerdote, vez ou outra, tem a ver com o sacramento do matrimônio, porque celebra, porque cuida das famílias, etc. Mas essa associação de Santo Antônio como casamenteiro, ela é um resquício de um fator histórico mesmo. Aqui no Brasil, durante muitos anos, nós tivemos grande carência de clero nessas regiões rurais, sobretudo do Nordeste. Ainda hoje é assim. Tem, né? Ainda hoje é assim. Mas, naquela época, havia as chamadas desobrigas. O que era desobriga?
o pároco da cidade geralmente ficava na matriz durante todo o ano e existiam as épocas específicas em que ele conseguia ir até as comunidades mais remotas. Eu vi muito isso, minha família é bem do sertão do Cariri, no Ceará. É uma paróquia com mais de 40 comunidades. Hoje em dia tem um pouco mais de facilidade de locomoção, tem carro, tem moto, mas você imagina na época que era cavalo, carroça e as estradas de terra muito precárias. Então, numa região como o Nordeste, que sempre é de muita seca, quando chove, chove pra lascar mesmo. Destrói destrói as trilhas, as estradas, e não tem como passar. Então, geralmente, o primeiro semestre era um semestre em que dificilmente o pároco ele saía da sede paroquial para ir para essas comunidades remotas, porque era de muito difícil acesso, por causa das chuvas de verão. Janeiro e fevereiro chove muito. Então, difícil ir para esses lugares. E quando o padre podia ir, né, às comunidades, ele ia para ficar 1, 2, às vezes 3 dias e, né, ia celebrar ali todos os sacramentos dos que moravam ali. Porque ele só ia poder voltar de novo. Você imagina uma paróquia com inúmeros sítios, vilas, capelas. Ele ia passar por ali e só ia voltar dali muitos meses, naquela região mais remota. Então, todo mundo que ia batizar e casar era sempre na mesma época. E claro que, sendo época de colheitas, era a época que financeiramente as famílias tinham mais condições para vender produtos, tanto produtos da colheita como os feitos a partir dela, os produtos feitos do milho, do feijão, etc. E era quando as pessoas marcavam mais os seus casamentos. Porque o seu vigário, como diziam, né, estava vindo para as desobrigas, e nós aqui temos mais condições financeiras de dar uma festa, um enxoval, ajeitar uma casa para o filho. Sim, era a época que dava para casar. Então, assim, começou-se a associar muito a época da festa de Santo Antônio com as desobrigas dos padres que vinham para celebrar casamentos, batizados. Então, você imagine, o padre vem sempre aqui, nessa época, para desobriga fazer os casamentos. Todo ano essa época. Então, quem conseguiu um bom casamento aquele ano, assim como quem tinha conseguido boa colheita, agradecia a Santo Antônio e a São João, também o casamento. Agradecia a Santo Antônio e a São João, que eram os santos daquele mês. E quem não conseguia, ao contrário, se rebelava contra o coitado de Santo Antônio. Mais um dia de Santo Antônio sem casamento. Outra, né, uma outra razão. O brasileiro gosta muito de trocadilhos, né? E Santo Antônio rima com matrimônio. E tinham algumas orações, alguns ditos, alguns versos, músicas, prosas, poesias, que diziam justamente isso, né? Para um bom matrimônio, recorrei a Santo Antônio. Contra os males do demônio, recorrei a Santo Antônio. Tinha esses trocadilhos, ainda hoje tem. Então começou-se a associar com Santo Antônio o casamento. Mas padre, aí eu só vou... O padre como sacerdote aqui, como autoridade pra gente vai falar. E essa história então, padre, de colocar o coitado da imagem do Santo Antônio de ponta cabeça lá no copo cheio d'água? Então, o cristão, pro cristão, como que é isso aí? E pro cristão isso não tem o menor cabimento, né? Por favor, né? Porque você, veja, essas simpatias no catecismo da igreja é o que nós chamamos de superstição. A idolatria, ela tem várias formas possíveis. A superstição é uma delas. Superstitio. Titio é uma coisa ou objeto. Super é acima, né? Super. É considerar que um objeto tem força ou poder acima daquilo que realmente lhe é próprio. Uma imagem de um santo não é o santo, não é a pessoa. Mas no imaginário pagão, tem muito essa coisa, né, de se você punir a imagem, você está punindo o santo. Quebrar a imagem ou desrespeitar a imagem, você está desrespeitando ao santo. Não deixa de ser verdade, em certo sentido. Se você vir alguém rasgando uma foto sua,
você considera aquilo como uma agressão. Sim. Embora não seja uma agressão física, mas uma agressão moral. Então, criou-se essas teses pagãs de que você pode manipular o espiritual a partir de feitos materiais. Então, se eu quero obter algo de Santo Antônio, isso é bem, com o perdão da palavra, né? Bem macumba católica, eu chamo lá na paróquia. Ou seja, muito cuidado, porque o padre está falando algo que é muito sério, né, padre? Você está falando de coisa pagã dentro da nossa fidelidade a Deus, do nosso cristianismo, né? Então, é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, é assim, né? Você quer obter um favor de uma divindade, você põe lá comida para ela, para ver se ela se agrada. Isso entrou na cultura pagã popular. Também, né, padre? Então as pessoas vão lá e põem um copo de água para uma imagem, um café para uma imagem, um doce para uma imagem. Isso é influência desse tipo de culto pagão. Ou então, se eu quero me vingar de algo que eu acho que a divindade causou, então não dou a comida, ou põe de cabeça para baixo, ou põe alguma coisa que na história mitológica lá a divindade não gostava. Então isso é paganismo, isso é superstição, e nós não devemos nos prestar a isso. Né? Quem deseja um matrimônio ou o que quer que seja, vai obter com oração e bom discernimento. E não com esse tipo de prática, como se as coisas confeccionassem nos ares uma magia para manipular forças ao meu favor. Não é assim. Na verdade, Santo Antônio era o santo dos pobres, né? Ele era franciscano Perfeito. também, né? Se tivermos que identificar Santo Antônio por um grande feito, como todos os santos são identificados, Santo Antônio foi um grande pregador. Um grande pregador. O órgão que até hoje está incorrupto do corpo de Santo Antônio é a língua. Olha só. Santo Antônio foi um grande pregador do evangelho, converteu muitas pessoas e, obviamente, por ser franciscano, inclusive contemporâneo de São Francisco, foi um grande santo dos pobres. Então, sim, o amor aos pobres e a pregação da palavra. Ainda hoje existe, inclusive, foram reeditados há pouco tempo aqui no Brasil, sermões de Santo Antônio. Grandes sermões que converteram a muitos no norte da Itália, né? Embora ele tenha nascido em Lisboa, era português, falava a nossa língua, mas ele viveu boa parte da sua vida em Pádua, né, na Itália. Até hoje disputam lá se ele é Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Os italianos e os portugueses brigam só. até hoje. E quem resolveu a questão foi São João Paulo II. Quando foi em Pádua, diante do corpo dele, rezou. E aí ele disse, sabendo dessa briga antiga, os italianos querem chamar de Santo Antônio de Pádua. E os portugueses de Lisboa. E aí São João Paulo II... Aí a gente fica achando que é dois santos diferentes. E não, são o mesmo Antônio, porque nasceu num lugar e morreu em outro. E aí São João Paulo II disse, nem de Lisboa, nem de Pádua. Santo Antônio é do céu. Santo Antônio do céu. Mas a briga continua. Continua, então. Se você for para Pádua, é ele de lá, né? Ou se você for a Lisboa, né, a catedral, a igreja de Santo Antônio em Lisboa, está sobre o lugar onde ele nasceu. Já estive lá. E tem as relíquias dele também para serem venerados. Um grande santo. Então, realmente, empobrece a devoção a Santo Antônio, essa associação quase que exclusiva da pessoa dele, da intercessão dele com o matrimônio. Tenho certeza que Santo Antônio se alegra em interceder pelos matrimônios daqueles que pedirem. Mas não façam disso uma superstição, porque não se deve fazer isso com absolutamente nada no catolicismo. Nem dos santos, com nada mesmo, né? E, padre, a gente está falando aqui da questão da ressignificação das coisas e tudo mais, né? Eu fico observando, né, o quanto isso vai acontecendo, como a gente vai perdendo, né, no nosso país também, toda essa questão da origem das coisas, né? A gente tá falando aqui, tudo bem, ela veio da Europa, né? A festa veio da Europa porque fomos colonizados, mas é algo do nosso país e algo que remeteu aí à nossa cultura cristã também. E hoje, aos poucos, ela vai se perdendo, né? Eu estava vendo a questão das bandeiras, né? Que antes eram feitas as bandeiras homenageando os santos. Isso. Então, a gente tinha a bandeira de cada santo. Aí, de repente, foi diminuindo o tamanho da bandeira. Aí, de repente, a gente só tem bandeirinha. Aí, eu fico pensando, daqui a alguns anos, como que vai estar, né? Não vai ser mais as festas de São João, se a gente não tomar cuidado. Vai ser só as quermesses que tem as comidas típicas do país e o forró para dançar. Fico pensando muito
nessa situação, o quanto é importante a gente trazer, sim, a cultura daquilo que a gente traz, do nosso país. É lindo de ver, né? Quando você vai no Nordeste da vida, eu estava olhando também que na Paraíba tem o maior São João do mundo, né? Sim, em Campina Grande, na Paraíba, onde moram minhas primas. Olha só, o senhor tem parente. Eu tenho família no Nordeste todo. As duas maiores festas juninas do Brasil é a de Campina Grande, que é a maior do mundo, e a de Caruaru, em Pernambuco. Também tem um grande São João. E todas, como nós estamos vendo aqui, todas têm origem na nossa fé. Na nossa fé. O conselho que eu dou, principalmente para os irmãos padres e para o pessoal que é de comunidade, vamos resgatar nossas festas. Né? Vamos resgatar e fazê-las com o teor cristão mais profundo. A devoção aos santos, né? O levantamento do mastro, com as estampas dos santos, né? As bandeiras com as estampas dos santos, porque essas bandeirinhas, elas são versões simplificadas dos estandartes que existiam nas irmandades e confrarias. No início, hoje nós temos um cenário de igreja que é muito próprio dos anos 60 para cá, do Vaticano II para cá. Hoje a gente vê igreja como aquela grande reunião de pastorais, grupos, movimentos. Mas dos anos 60 para trás, as paróquias e comunidades católicas se organizavam em outros tipos de agrupamentos. Eram as chamadas confrarias, ou ordens terceiras, irmandades. As pessoas em determinada comunidade, elas se reuniam para fomentar uma devoção em específico. Onde você vê muito isso, tanto nas cidades mais antigas do Nordeste, e também nas cidades históricas de Minas Gerais. Aquele monte de igrejas que tem em São João del Rei, Mariana, Tiradentes. Por que tem tantas igrejas em cidades tão pequenas, né? Tinha mais igreja do que gente para frequentar. É verdade. Mas até hoje, né, padre? Se a gente for nas cidadezinhas do interior, é isso, né? Isso. Mas o que era isso? Cada confraria construía a sua igreja. Era uma forma de demonstrar a sua devoção. Então, vamos supor, em São João del Rei, ou em Mariana, ou Ouro Preto, você tinha lá duas confrarias. Ouro Preto, vamos dar um exemplo concreto de Ouro Preto. Você tinha a Ordem Terceira de São Francisco, que eram leigos, que é uma ordem terceira. Por que terceira? A ordem primeira dos freis, os frades, né? Porque São Francisco era um frade, então os primeiros. Ordem segunda, as irmãs. Ordem terceira, os leigos. Pessoas casadas, que têm suas famílias, mas querem viver a espiritualidade e o carisma daquele santo. Então, a ordem terceira. Então, como é que eles faziam isso? Faziam novenas perpétuas, ajudavam os pobres, faziam caridade e propagavam a devoção a São Francisco de Assis e a todos os santos franciscanos. Então, qual a melhor forma naquela época de propagar a devoção e a espiritualidade franciscana? Construir uma igreja. Então, eles se juntavam ali por anos, arrecadando, fazendo eventos. Numa época como essa, as quermesses, né, a feira da igreja, para arrecadar dinheiro. E aí construía-se lá a igreja de São Francisco. Só que na mesma cidade, você tinha uma outra confraria, como se fosse um outro grupo. Né? Vamos supor, grupos de oração, como nós falamos hoje. Você tem ali dois grupos. Um é o de São Francisco e o outro é de Nossa Senhora do Carmo. Era a ordem terceira do Carmo, que cultivava a espiritualidade carmelita e os santos do Carmelo. Teresa de Ávila, João da Cruz, Santo Elias, enfim, Nossa Senhora do Carmo, escapulário. Eles iam fazer a mesma coisa. Então é muito comum em Minas você ter assim 2, 3 igrejas na mesma praça, porque era o terreno melhor que tinha ali para construir. Era meio que uma concorrência, não uma concorrência beligerante, uma guerra, mas havia essa forma de demonstrar as devoções. E aí se construíam essas igrejas. Então era dessa forma que a igreja se configurava, se configurou durante muitos anos. Ora, a devoção a Santo Antônio foi profundamente difundida pelas ordens e confrarias franciscanas. Né? Franciscanas, etc. E todas as igrejas do norte, do nordeste e sudeste do Brasil, principalmente, praticavam essas festas justamente com o intuito de arrecadação para a construção e manutenção
também. E acabou se propagando, se difundindo a devoção. Agora, claro, você imagina que confrarias e comunidades inteiras que viviam ao redor da devoção desses grandes santos, às vezes careciam de um pouco mais de catequese, de doutrina. Você tinha como eu disse há pouco, uma precariedade no número de clérigos. Então acabavam surgindo essas superstições e tudo mais. Isso está um pouco embutido na nossa história, mas nada que hoje não possa ser purificado. Exatamente. Com boa catequese, com bom conhecimento. E veja, purificado e não abolido. Sim, sim. Não se joga a água do banho com a criança dentro, não é o que diz o ditado? Então, sim, recuperarmos nossas festas. Eu costumo falar isso para os irmãos padres. Vamos fazer as festas juninas. Existe, por exemplo, um rito de bênção da fogueira de São João. É verdade. Abençoar a fogueira, abençoar o mastro, colocar os santos nas bandeirinhas e fazer grandes catequeses naquele mês em questão, mencionando esses santos, os grandes feitos deles e, acima de tudo, a paixão destes grandes santos por nosso Senhor e pelo Evangelho. É o sentido de tudo, né? Ao ponto de darem a vida, né? São João foi só o santo da fogueira, mas o que perdeu a cabeça por amor a Cristo. Exatamente. É lindo ver tudo isso, assim, porque eu acho que a gente até participa com com outro olhar agora, né, Padre? Acho que com esse olhar de devoção, esse olhar de quem entende o porquê que está vendo algo, né? Não só por uma cultura simplesmente, mas por algo que faz sentido. E aí, infelizmente, a gente já está acabando aqui, né? Mas é um tema que eu gosto muito, assim, eu gosto de falar de algo que está enraizado no nosso país, mas também na nossa cultura cristã. E isso, para mim, assim, é muito rico. Para nós é muito rico. Mas eu queria falar até, a gente está falando aqui das ajudas, né, a igreja. Eu acho que vocês viram que hoje a gente está de carinha nova, né, Padre, aqui na nossa água. Estamos de metanoia aqui, nossa caneca, nosso presente. Mas eu queria falar para vocês, se você também quer ajudar a nossa obra, essa também é uma forma de ajudar. Nós já temos ela disponível no nosso shopping católico. Entra lá no nosso site, os meninos vão deixar aqui o link também para vocês. Dá para nos ajudar, mas fica com a gente aí nos próximos programas, porque a gente também tem surpresas. Então, assim, ela tá aqui com a gente por enquanto, mas ela pode chegar na sua casa também. Então, eu quero que você continue com a gente, traga mais pessoas para participar conosco. Aqui nós trazemos tanto a espiritualidade através da vida do padre também, da vida de toda a associação, mas também a informação, né, Padre, associado tanto à nossa espiritualidade quanto à informação, para que nós possamos ser bons cristãos, defender a nossa fé. Então, eu te convido também a estar conosco, a permanecer, né, também com a associação, permanecer com o nosso conteúdo aqui no YouTube, mas também na TV Século XXI. Então, eu te convido a isso, a estar conosco e participar, nos ajudando também nessa obra, através do que você puder fazer, através da sua doação, através da sua presença aqui conosco, através das pessoas que você convida a participar conosco. Então, que Deus te abençoe. Quero te agradecer por estar conosco nesta tarde, participar com a gente desse programa, né, Padre, dessa live, descobrir um pouquinho mais, não só da nossa cultura, né, do nosso país também, porque envolve muito, mas da nossa cultura cristã, através da vida dos santos. Isso mesmo. Eu costumo dizer, quando eu vou lá no Nordeste, embora já faz um pouquinho de tempo que eu não vou, estou devendo uma visita. Se nós deixarmos tudo que é folclore nascido, tudo que é costume nascido a partir da igreja, o mundo rouba. O diabo é especialista em sequestrar. O arco-íris que eu diga. Sequestrar tudo aquilo que era para salvar. Ele consegue dar um jeito de esvaziar aquilo. Então, as festas juninas, as quermesses, surgiram para evangelizar, nos fazer ter maior devoção a estes grandes santos, a nos aproximarmos mais de Jesus e também nos aproximarmos mais uns dos outros, nos amarmos. A comunidade cristã é para nós vivermos em comunidade. É tão gostoso lá na paróquia quando a gente faz a festa junina, termina a missa e todo mundo fica ali. E a gente canta, demais. A gente come, a gente dança, nós somos uma família. Agora, se nós deixarmos todo mundo pegar os nossos costumes juninos, né, do mês de junho, e ir esvaziando, tirando toda a conotação cristã,
Já há muitos lugares assim. Sim. Que já virou uma festa só, é da cidade, é do município, não tem mais conotação de evangelização. Acaba se tornando uma ocasião para droga, para bebedeira, para farra, para depravação. Nós não podemos deixar. Nós temos que manter essas festas em voga, vigentes, acontecendo, e carregar de evangelização e devoção aos nossos santos, ao patrimônio da nossa fé. Jamais permitir que o sequestro vá avante. Né? Claro, porque há também uma carga histórica e folclórica, Sim. Não há problema nenhum. Podem fazer, eu sei que tem municípios que tem lá no seu calendário oficial, a festa junina, etc. Podem fazer, é uma forma de promover cultura, também é saudável. Mas as comunidades cristãs não podem se furtar pelo fato de que a sociedade civil agora faz. Nós devemos fazer e carregar, né, com as nossas motivações cristãs. Eu, pessoalmente, Tiele, além dos santos do mês de junho, eu faço uma bela propaganda nas festas juninas do coração de Jesus. Sim. Porque o mês de junho sempre tem o coração de Jesus. E geralmente o mês de junho também começa com Pentecostes, que é fogo também. Então, fogo para junho tem São João, tem a festa do Divino Espírito Santo, tem o coração de Jesus, que também tem fogo, que é o fogo do coração de Jesus. Enfim, é um mês riquíssimo, que se nós soubermos trabalhar com boa evangelização e catequese, é um mês para produzir muitos frutos para a vida espiritual do povo. Frutos de evangelização, a essência da vida cristã é em torno de uma mesa, né, Padre? Dessa comunhão. Então, que nós possamos trazer também essa comunhão para as nossas comunidades, para onde a gente estiver, né? Acho que é algo lindo aí para a gente terminar a nossa tarde aqui no nosso Metanoia, falando disso, do quanto nós podemos evangelizar através do que nós temos. E não deixar, realmente, roubar aquilo que é sagrado das tradições. Então, que Deus te abençoe. Espero por você na próxima semana. Quero encerrar com a bênção do Padre. Bem, que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias, nossas comunidades. Nós vamos encerrando esse mês de junho de 2022, suplicando o patrocínio de tão gloriosos santos. Santo Antônio, São Luís Gonzaga, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Que eles do céu roguem por nós e nos aguardem, para quando um dia chegarmos lá, os encontremos nos esperando nas portas do céu. Que pelos méritos do coração de Jesus nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.